Muito boa noite, muito obrigado pela presença, pelo prestígio de quem se junta a mim a partir desse momento. Eu sou o professor Gustavo e estou aqui no Projac do Espartato. Vocês talvez não tenham se acostumado ainda a ver o Projac por esse ângulo. Essa aqui é a cadeira elétrica de que normalmente acomoda o Moisés durante as minhas transmissões, mas eu resolvi trazer a câmera mais para perto aqui e criar um cenário um pouco mais intimista para poder colocar em prática essa ideia pela primeira vez. Uma ideia, aliás, que eu já tive há bastante tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de colocar em prática. E eu queria aproveitar até para dividir com vocês alguns dos estímulos que estão por trás dela. Recentemente eu cursei um mestrado, muitos de vocês sabem disso, um mestrado em design, e durante esse mestrado eu tive a oportunidade de ter conversas fantásticas. Eu já tinha muitas conversas super densas com os meus alunos, com os meus professores, com os meus colegas palestrantes, enfim, viajando pelo Brasil e conhecendo muita gente, e sempre ficava pensando assim, que pena que essas conversas não são documentadas, não são registradas, porque eu acho que muitas delas têm um conteúdo tão bacana que me dá uma certa tristeza de saber que as únicas referências que eu vou ter dessas conversas daqui para frente são referências de memória. E foi por isso, então, que eu tive essa ideia de abrir um canal para entrevistas, para poder fazer um registro dessas conversas e oferecer às pessoas a oportunidade de as assistirem, de as testemunharem no futuro. E por isso eu resolvi escolher uma atração ilustre, por isso eu resolvi escolher uma pessoa cujo trabalho eu admiro e respeito e que, mais importante, acima de tudo, coloca em prática aquilo que prega. Porque vocês sabem muito bem, se tem um ditado que é verdadeiro na vida, é: em casa de ferreiro o espeto é de pau, e as pessoas ficam muitas vezes dando orientações, recomendações para as pessoas, mas na hora de colocar aquilo em prática na sua própria vida, elas falham miseravelmente. O que não resta nenhuma dúvida, não é o caso do meu convidado de honra para o episódio 1 do Professor Gustavo Entrevista. Agora sim, seja bem-vindo, meu amigo Alexandre Prates. Grande Gustavo, que prazer, cara. Me ouvindo bem aí? Como é que tá o áudio? Eu estou ouvindo maravilhosamente bem. Eu acho que agora também as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube e no Facebook também devem estar nos acompanhando numa boa. Pelo menos é o que as pessoas estão dizendo assim. Ó, agora foi, agora sim, show de bola. Agora as pessoas já estão com a gente confirmando. Que prazer, meu amigo. Primeiramente, agradecer as palavras aí. E segundo, te parabenizar por esse projeto. Você sabe o quanto eu acredito em tudo que você faz, sou teu fã, mesmo não sabendo nada de matemática e não entendendo porcaria nenhuma do que você explica nas suas aulas. Eu adoro assistir as suas aulas, porque você é um cara sensacional. Eu continuo não aprendendo o que você ensina nas tuas aulas de matemática, mas fico sempre vidrado aí nas tuas explicações. Eu acreditava que faltava para você um projeto como esse, porque todo o teu conteúdo de design, todo o teu conteúdo corporativo que você vem nos mostrando a cada dia que você tem se engajado a ele, eu acho que você vai trazer muita coisa bacana para a educação, para as empresas, para as pessoas, e eu estou animado aí para o nosso bate-papo. Obrigado pelo convite e fico honrado de ter sido o primeiro convidado aí. Obrigado mesmo aí pela confiança. Mas nem podia ser diferente. E, aliás, isso aí é a realidade de praticamente do nosso dia a dia, das empresas, do mercado, né, Alexandre? Cada vez mais a gente vê a transdisciplinaridade colocada em prática, o fato de que as pessoas não podem mais se dar ao luxo de serem especialistas em uma área e tem que buscar referências em outras áreas, porque é a partir dessas interações que a riqueza empreendedora, profissional, familiar, todas as riquezas relacionais que a gente tem se constroem, né? E foi por isso, por saber que o senhor é um sujeito espetacularmente bem relacionado e uma pessoa que eu admiro muito e que eu sei que passou por uma experiência fantástica recentemente, inclusive publicou posts a respeito disso, do mês de agosto fantástico, todo mundo reclamando de agosto, e o Alexandre Prates feliz com o agosto dele. Por isso também eu fiz questão de contar com a sua presença aqui numa sexta-feira, 8 de setembro, meio de feriado. Muito obrigado, Alexandre Prates. É um prazer, é um prazer. Realmente, só para os amigos isso, viu? Só para os amigos. Ao vivo da metrópole, Araçatuba. Araçatuba, estou aqui descansando. Eu falei, cara, faço questão aí de bater um papo com meu amigo, que é sempre certeza de grandes conversas. Então, é um prazer. Vamos lá. Que bacana. Então, para começar, Alexandre, para quem ainda não lhe conhece, eu fiz uma divulgação, como um amigo sabe,
né? Dei algumas das credenciais, mas eu acho que ninguém melhor do que Alexandre Prates para fazer uma breve apresentação de quem é Alexandre Prates. Vamos lá, meu amigo. Eu sou um cara que dedico a vida quase que 100% para desenvolver pessoas, né? Só sei fazer isso na minha vida, e se um dia as pessoas não precisarem mais ser desenvolvidas, eu não tenho mais o que fazer, terei que escolher outro caminho, porque é o que eu venho dedicando a minha carreira, né? Eu, como profissão, né, eu venho me dedicando há muitos anos na área executiva. Eu trabalhei como executivo no ramo de franchising durante alguns anos, depois deixei a carreira executiva e iniciei a minha empreitada como coach. Completei o ano passado 10 anos de atuação na área de coaching, mais de 1.500 líderes formados, mais de 2.000 horas dedicadas a sentar frente a frente com pessoas para desenvolvê-las, o que é uma dádiva, porque eu aprendo muito mais do que ensino. E durante esses anos eu vim trabalhando com empresas, fazendo palestras, treinamentos, workshops, programas de coaching. Então, toda uma carreira dedicada a olhar para as pessoas e encontrar a seguinte resposta, né? O que é que pode fazer com que essa pessoa utilize melhor o seu potencial. Então, é o que eu venho estudando a minha vida inteira, eu sou um eterno curioso, saber como que a gente explora ainda mais o potencial das pessoas, como que a gente consegue fazer as pessoas colocarem a sua energia no lugar certo. E baseado nisso, eu escrevi 2 livros, eu publiquei 2 livros, um livro chamado A Reinvenção do Profissional, nós chegamos a 5 edições dele, lancei também um livro chamado Resultado, que é um livro que nós lançamos no final de 2015, chegamos a 3 edições, e venho trabalhando com esses livros e com as palestras e com os treinamentos e com os meus estudos para desenvolver as pessoas e ajudar as pessoas a colocar em jogo o seu melhor potencial. Então, em resumo, o Alexandre Prates é um curioso sobre o comportamento humano, é um curioso sobre o mercado e, de alguma maneira, tenta fazer esse link, como que as pessoas conseguem utilizar a sua melhor performance para conseguir entregar para o mercado aquilo que o mercado procura, ou seja, não falta trabalho, porque o mercado muda muito, as pessoas mudam muito, então eu sou um eterno curioso e um eterno estudioso desse know-how. Enfim, sou palestrante exclusivo da experiência, assim como o senhor, e rodamos esse Brasil aí falando um pouco para as pessoas sobre essa caminhada de descobrir como as pessoas se comportam e como que a gente consegue fazer isso ser melhor explorado no cotidiano. E que não perca essa curiosidade, vamos deixar bem claro, estamos todos torcendo para que ela se mantenha e se amplie cada vez mais. Com certeza, a cada dia, né, cara? A cada dia que a gente entende que a gente não sabe nada, né, sobre mercado, sobre as pessoas, essa curiosidade, essa provocação aumenta muito. Então, a cada curso que eu faço, cada leitura que eu tenho a possibilidade de descobrir, a gente descobre que como tem caminho pela frente, ainda bem, né? Porque aí a gente está sempre em evolução. Que legal. Alexandre, eu estou acompanhando aqui as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook. Nós já temos aí cerca de 20 pessoas nos acompanhando nesse momento, tá? Somando os dois canais, e eu quero também convidar as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo a participarem. Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu vou selecionando as perguntas aqui à medida em que elas forem aparecendo, e sem dúvida isso só enriquece essa oportunidade, essa ocasião, esse encontro com o coach dos campeões, o coach dos vencedores. Alexandre, isso, aliás, eu queria explorar contigo um pouquinho o ofício do coach, a atividade do coach. Como você bem sabe, já conversamos a esse respeito, essa é uma palavra que vem sendo muito utilizada indevidamente, digamos assim, né? Existem muitos cursos rápidos de formação de coach hoje em dia, existem muitas pessoas que, enfim, argumentam terem passado por esse tipo de capacitação, quando a gente sabe que a atividade do coach é uma atividade muito multifacetada e, antes de mais nada, muito séria, né? Eu faço questão de frisar isso, porque sempre que acontecem esses fenômenos, né, de certa forma, de excesso de uso que sugere a vulgarização de uma determinada palavra ou de um determinado ofício, quem exerce aquele ofício com autoridade, com propriedade, acaba pagando o pato, né? Então eu queria que tu compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo agora um pouco do teu ofício e um pouco dos alicerces que sustentam essa atividade fantástica do coaching. Vamos lá. Primeiro dizer que isso que você falou é muito verdade, né? Eu lembro que há 5, 6 anos atrás, né, quando eu falava que eu era coach, né, a reação das pessoas era: o que é coach? Era muito comum, assim, né? Então, se chegava em qualquer ambiente que você se apresentava como coach, a curiosidade era natural.
Hoje em dia, quando eu digo eu sou coach, o que eu ouço é, poxa, mas todo mundo é coach, né? E é uma resposta que me revolta, porque, de certa forma, é uma verdade, isso é muito culpa das escolas de formação que acabaram entendendo que formar um volume de profissionais gerava um faturamento muito interessante. Então, isso começou a acontecer uma banalização da profissão. Assim como anos atrás, né, o cara perdia o emprego e ele virava consultor, hoje em dia acontece o mesmo caminho. O cara perde o emprego e ele vira coach, né? Então, a gente teve um caminho muito forte nesse sentido. Porém, Gustavo, uma coisa que a gente precisa entender, toda profissão, quando ela ganha um volume, você tem oportunidade de ameaça, né? Então, a ameaça é isso, você tem muitos profissionais ruins no mercado, que fazem um trabalho ruim, de alguma maneira prejudicam a profissão. Por outro lado, isso abre uma oportunidade muito grande, porque no momento que você tem muitas pessoas divulgando a profissão começa a ganhar corpo, e as organizações, elas conseguiram fazer um filtro muito interessante. As organizações, elas não desacreditaram da metodologia de coaching, elas desacreditaram dos profissionais de coaching. Então, hoje, quando eu vou oferecer uma proposta para uma empresa, o que eu percebo muito quando eu chego para oferecer uma proposta de coaching, eu sou muito mais avaliado hoje em dia. Então, as empresas hoje, elas me passam por um filtro enorme, né? Então, hoje eu estou na berlinda. As pessoas hoje, elas querem saber dos meus clientes, quais clientes eu já atendi, os depoimentos, os resultados, enfim. E isso, como eu tenho um know-how de coaching, como eu acabei migrando nesse processo de coaching nesses 10 anos, acaba que eu tenho uma notoriedade hoje para poder falar sobre isso, então isso me ajuda. Então, essa massificação do processo de coaching hoje mais me ajudou do que me prejudicou. Num segundo momento, agora respondendo mais objetivamente a tua pergunta, o processo de coaching, se eu pudesse resumir o processo de coaching, eu diria, é uma metodologia que visa potencializar as pessoas. Então, quando você usa essa palavra potencializar, isso quer dizer o seguinte, que quando a pessoa te procura, não me interessa muito os resultados que a pessoa tem, me interessa de fato os resultados que a pessoa quer ter. Então, dentro da minha carteira de clientes hoje, eu tenho, na sua grande maioria, pessoas muito bem-sucedidas. Pessoas que, quando me procuram, a pergunta que eu faço é o que é que esse cara quer além do que ele já tem. Porque eu, como você mesmo citou, eu trabalho com grandes atletas, com grandes empreendedores, com líderes, investidores, assim, que têm um potencial incrível. Esse cara me procura por quê? Porque, independente se ele já alcançou grandes resultados na vida, ele quer alguma coisa além. E isso se aplica para qualquer área, né? Isso se aplica para um grande empreendedor, para uma pessoa que quer potencializar a sua liderança, para um atleta que quer melhorar a sua performance, para alguém que está indo de uma carreira para outra. Então, eu acabo atendendo muito nos últimos anos grandes profissionais que estão migrando das suas profissões e se tornando palestrante, então eu ajudo nessa transição. Então, o processo de coaching, ele serve para qualquer finalidade de alguém que quer sair de um ponto A e ir para um ponto B, e que nesse caminho ele vai precisar desenvolver novas habilidades, novos comportamentos, novas emoções, novos recursos. Então, o processo de coaching entra para sustentar essa transformação, porque para cada nova meta existe uma transformação. E essa transformação que o coach ajuda nesse processo a pessoa a passar por isso de uma maneira mais sustentável, apoiada, para que esse caminho ele seja mais adequado àquilo que a pessoa precisa para se desenvolver. Me ouvindo aí, Gustavo Reis? Tô. Deu um cortezinho no áudio aqui só agora no final, mas as pessoas estão nos acompanhando aqui, inclusive estão já fazendo alguns comentários muito interessantes aqui, Alexandre, a respeito dessa tua colocação. Vamos lá. Quais são os comentários aí? Quer ler algum aí? Por exemplo, o Rubens Andoná Júnior, nosso ex-gestor do Spartato, que está na Austrália nos assistindo agora. Olha a audiência aí, Alexandre, tá vendo? Bacana, hein? Rubinho, conheceu o Rubinho, né? Eu lembro lá no Experiência Day. Né? Sim. Isso, é que agora ele está na Austrália, lá se foi. O Alexandre consegue se posicionar por já estar um bom tempo no mercado. E para um coach formado recentemente, como se posicionar no mercado hoje? Cara, excelente pergunta. Eu tive agora, inclusive, domingo recente, eu fiz uma palestra para um grupo de coaches dentro de um evento de um grande amigo meu chamado Maurício Sampaio. Ele faz uma especialização para coach de carreira, né? Então, pessoas que querem se aprofundar em coach de carreira. E eu fui falar para 80 coaches e a pergunta era justamente essa. Pessoas que estavam entrando no mercado, como se posicionar. Existem dois caminhos, né?
O primeiro é uma formação consistente. Então, você tem que ter uma formação consistente, porque o mercado te pede isso hoje. A primeira coisa que o mercado te pergunta é por qual escola que você se formou. Então, esse é um ponto fundamental. Porém, o que eu tenho falado muito para coaches em início de carreira é: não adianta você fazer uma grande formação se você não atender pessoas no processo de coaching. Então, é aquela velha história. Quantas pessoas eu já conheci que se formaram em Master Coaching, tem a graduação máxima de coaching, e não tem na sua carteira mais do que 20, 30 horas de atendimento. Não dá. Então, para um coach se posicionar hoje, ele só se posiciona a partir da indicação e da reputação que ele cria. E você só cria reputação não é pelas redes sociais. Muitos se enganam, né? Você pode investir milhões em rede social, que isso não vai te trazer cliente de coaching. O que você precisa é fazer o máximo de atendimentos de coaching possível, sendo eles gratuitos ou não, para que você consiga ganhar reputação, porque essas pessoas te indicam. O processo de coaching ele é muito mais um processo de indicação do que um processo onde você vai massificar uma divulgação e as pessoas vão te contratar. Você pode até conseguir clientes assim, mas o que você precisa é fazer muito processo de coaching. Eu me lembro até hoje que essa dica, quando eu recebi lá atrás, da minha primeira para a minha segunda formação, que isso levou coisa de 6 meses, eu já tinha mais de 500 horas de coaching no meu currículo, porque eu fiz muito processo de coaching. E foi o que me despontou, porque uma pessoa me indicou para outra, que indicou para outra, e a coisa de fato fluiu. Então, o que você, como coach iniciante, precisa é de muita sessão de coaching. Cara, então faz o que a gente chama no coaching de pro bono, né? Fazer programas de coaching de graça mesmo. Você precisa ter notoriedade. Você só ganha notoriedade quando você faz muito atendimento de coaching. É isso que você precisa fazer. Isso para qualquer profissão. Conhecimento sem ação, ele vai gerar mais frustração do que qualquer outra coisa. Então, é a prática, a experiência, essa notoriedade que vai trazer alguma coisa interessante. Interessante que dá para traçar um paralelo imediato com a atividade do palestrante, né, Alexandre? Também. O palestrante também, a gente sabe, quando está começando, a gente tem que fazer bastante evento gratuito, claro, tem que ter o bom senso de selecionar os eventos gratuitos que são interessantes, né? Mas a gente vive num contexto em que, e eu falo por experiência própria também, em que ter a oportunidade de dar uma palestra num evento TEDx, por exemplo, pode nos levar tão longe quanto um livro muito bem vendido nos levaria na década de 80, quando esses canais não existiam, né? Canais de aceleração, digamos assim, né? Para que a pessoa possa conquistar não só a oportunidade, mas também virar referência e conseguir construir a sua reputação, né? O meu amigo André Pereira também está qualificando a minha audiência, que está cheio de amigo meu aqui na audiência, o Alexandre. Beleza, e eu te falei, era essa a ideia, né? Um evento para amigos, né? O André está perguntando até que ponto o aspecto cognitivo comportamental é utilizado pelo coaching. A todo momento. Na verdade, a gente diz que o processo de coaching, ele atua basicamente em 2 momentos, tá? Primeiro, quando você, como coach, é uma fonte de recursos para o seu coachee. Né? Para quem não está familiarizado ainda, o coach não tem cliente, o coach tem coachee. Né? Os nossos coachees, eles buscam no coach uma fonte de informação. E aí tem muita gente que fala o seguinte: o coach, ele não pode aconselhar, eu concordo, mas o coach pode ser um cara que pode ampliar a visão de mundo do seu coachee. Então, o que nós fazemos muitas vezes é trazer recurso, trazer conhecimento, trazer técnica, trazer discussões para que ele amplie a visão. E com essa ampliação de visão, ele consegue tomar melhores decisões. Agora, todo o ferramental que o processo de coaching tem, ele atua, obviamente, na mudança comportamental, porém, na mudança comportamental consciente. Né? A minha escola de coaching, por exemplo, é a Behavior Coaching. Então, é um coach baseado em comportamento. E a gente só amplia comportamento no momento que a pessoa toma consciência do que ela precisa mudar e como ela precisa mudar. Então, diferente, por exemplo, de alguns processos como a terapia, psicanálise, entre outros, né? O coach ele não trabalha com processos de interpretação de respostas ou de busca no passado do que está acontecendo. O nosso processo você precisa chegar a um determinado lugar, como que eu vou te gerar a consciência necessária para que você entenda qual é o caminho que você vai ter que seguir. Ou seja, qual é o passo a passo que você vai ter que seguir, o porquê você vai ter que seguir. E a gente trabalha muito dentro de um conceito que é um comportamento, ele é gerado por uma percepção. Então, se você não compreender qual é a percepção que gera o comportamento, você não consegue gerar um comportamento efetivo. No máximo que você coloca é uma máscara.
Quando você entende que o teu comportamento é gerado por uma percepção, é muito mais nítido e muito mais claro o porquê você está agindo daquela forma, né? Então, a gente costuma usar uma frase que a gente diz: as pessoas não são aquilo que elas demonstram ser. Porque o nosso comportamento, ele vem cheio de máscara, ele vem cheio de regras sociais e tal. Nós somos aquilo que a nossa percepção nos permite ser. Então, no momento que eu entendo isso, e o meu coach, ele precisa compreender esse processo, que ele só muda o comportamento no momento que ele mexeu com a sua percepção. Então, para nós, o movimento cognitivo é muito importante, porque no momento que ele começa a compreender esse aspecto e que ele começa a enxergar esse processo de dentro, a mudança comportamental é uma consequência disso. Então, você muda a percepção gera uma emoção, a emoção gera uma atitude, a atitude gera o comportamento. Então, a mudança comportamental, quando ela é dessa forma, quando ela usa, né, a cognição como base para isso, aí a única chance que nós temos de ter uma mudança comportamental efetiva. Caso contrário, não tem a menor possibilidade. Eu posso mascarar o meu coach, eu posso colocar um molde nele para que ele se comporte como o mercado exige ou como o contexto dele exige. Mas se ele não entendeu qual é o processo que gera o comportamento, esse comportamento ele não é efetivo e a longo prazo, aliás, a médio prazo, ele se perde. Que coisa, de novo, né? Os paralelos ficam explodindo na minha cabeça, Alexandre, porque, como tu sabe, no mestrado, um dos meus focos foi justamente a análise dos domínios de aprendizagem, que são o cognitivo, comportamental e o emocional / afetivo, né? Não muda em relação ao que a gente vê na psicologia e em ofícios como o do coaching, né? E uma das coisas interessantes que surgiu foi justamente isso, a de que as decisões comportamentais dos alunos, e quando a gente fala comportamentais, a gente não diz respeito simplesmente a como eles se comportam em sala de aula, mas como eles se comportam quando eles estão em casa, se eles vão estudar ou se eles vão ficar vadiando, se eles vão se envolver com as atividades ou se vão permanecer passivos, né? Mas o que a pesquisa mostra é que as decisões comportamentais, elas são pautadas preliminarmente pela emoção. As respostas emocionais dos alunos é que determinam o seu comportamento, né? Prevalecem na determinação do seu comportamento. O que está completamente alinhado com essa ideia, né? De que a percepção gera uma emoção, ou a compreensão da percepção gera uma emoção, essa emoção desencadeia numa atitude, e a atitude gera um comportamento. Olha só. Eu vou te dar um exemplo simples disso. Estava desenvolvendo um CEO de uma organização uma vez, e a gente conversando sobre, enfim, algumas questões dele, e ele me disse que uma coisa que o incomodava era que, em algumas reuniões, ele explodia em alguns momentos. Então, estava tudo bem lá na reunião, quando a discussão esquentava, ele explodia, e nesse momento ele percebia que ele desmotivava a equipe, enfim. E começamos a conversar sobre esse comportamento, então, né? Sobre esse comportamento de explodir, nesse comportamento de bater na mesa, nesse comportamento de impor as suas opiniões a qualquer custo. E quando a gente conversava sobre isso, eu fiz uma pergunta para ele que aparentemente é estranha, mas eu perguntei o seguinte: qual é o benefício que você tem quando você coloca esse comportamento em jogo? Ele falou: cara, eu não tenho benefício nenhum, porque quando eu faço isso, eu gero uma desmotivação. Eu falei, pelo contrário. Mesmo um comportamento negativo, nós temos para atender algum valor. Ele existe porque ele nos traz algum benefício, senão eu não me comportaria assim. E começamos a pensar sobre isso. E chegamos na percepção dele. E a percepção é simples. Cara, quando eu faço isso, eu demonstro poder. Quando eu faço isso, as discussões acabam. Quando eu faço isso, as minhas ideias elas são colocadas em jogo. Então, você percebe que a percepção dele era, cara, se eu quero encerrar uma discussão, cara, eu sou o CEO da empresa, eu bato na mesa, a coisa acaba. E as pessoas, elas, por respeito ou por medo, elas acatam aquilo e ponto final. Então, essa percepção dele gerava uma emoção. E a emoção era, cara, se eu estou perdendo a discussão, eu vou colocar em jogo. Então, então gerava uma agressividade, uma imponência, aquilo. A emoção gerava atitude, a intenção de quero que as minhas ideias sejam colocadas em jogo. E o comportamento funcionava assim. Então, mesmo um comportamento negativo, ele existe porque a tua percepção determina que se você colocar esse comportamento em jogo, ele vai funcionar. Ou seja, se eu não mudo essa percepção dele, ou seja, cara, de que outra maneira, então, que você pode demonstrar autoridade sem demonstrar poder? Como que você pode demonstrar a autoridade sem gerar medo? Então, se eu não mudo essa percepção dele, em algum momento ele pode mascarar um comportamento, se tornar um líder bonzinho, mas em algum momento, quando as discussões aflorarem, em algum momento ele vai bater na mesa de novo, porque ele não percebeu
que é necessário a mudança, ele não percebeu de onde veio. Então, quando eu gero isso, quando ele percebeu isso, a emoção é diferente, a atitude é diferente e o comportamento é diferente. Então, muito do processo de coaching é gerar esse fator cognitivo para que a mudança comportamental ela seja consciente. Se ela não for consciente, ela é só uma máscara. Eu acho que tem mais uma coisa em comum, né, Alexandre? Sabe, eu não tenho formação de coach e tudo mais, mas muitas vezes ao longo da trajetória dos mais de 20 anos, vamos deixar por mais de 20, né, em sala de aula, para não ficar pior ainda. Muita gente já veio conversar comigo e me perguntar se eu tinha formação de coach, enfim, até pelas questões de incentivo, né, de tentar desencadear o entusiasmo, a determinação dos alunos, enfim, a minha maneira instintiva e intuitiva, né? Mas é interessante como a gente encontra paralelos. Por exemplo, no design é super comum a gente se preocupar menos com respostas ou com soluções e mais com fazer as perguntas certas. Ou será que nós estamos tentando resolver o problema certo? Isso encontra um paralelo, de fato, no ofício do coach, essa reflexão, digamos, anterior à atitude, e esse caso talvez seja um caso bom para ilustrar esse tipo de abordagem? Totalmente. Até porque a reflexão ela é vital no processo de coaching. Então, se um coach, se você já passou por um processo de coaching, o coach deu as respostas, ele não fez o trabalho dele muito bem feito, né? Porque o nosso trabalho de coaching não é dar resposta, né? Porque não me importa a resposta. O que me importa é o processo que você percorreu para encontrar a resposta. Isso é muito mais importante para mim. E foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu, quando entrei na profissão de coaching, a minha profissão anterior, eu era consultor de franquia. Então, eu era pago para dar resposta. Era assim. Então, o cara chegava, Alexandre, a minha franquia, ela não está faturando. Eu tinha que ir lá e dar um pacote de soluções para o cara. Quando a primeira sessão de coaching que eu fiz, quando a gente começou a desenvolver isso, e aí o meu mestre de coaching falou assim, você não pode aconselhar. Aquilo para mim era dolorido, porque... E aí, quando eu fiz o processo de coaching, a pessoa levou 40 minutos para encontrar uma resposta que eu teria dado para ela em 5 minutos. E aí eu fiquei louco com aquele negócio. Eu falei, cara, cara, é uma perda de tempo isso. Eu falei, porque eu teria dado a mesma resposta para ele em 5 minutos. E aí ele me deu uma lição que eu não esqueci. Ele falou, sim, mas você vai estar do lado dela a vida inteira? Aí eu falei, não. Ele falou, pois é, o que você fez não é uma perda de tempo. O que você fez é criar, né, as sinapses corretas na cabeça dela para que a partir de agora ela consiga encontrar as respostas por ela mesma. Então você não perdeu 35 minutos. Você investiu 35 minutos para que ela aprenda a encontrar as respostas por ela mesma. Eu achei isso incrível. Então muitas vezes é claro que, às vezes, pela minha experiência ou história de vida, eu tenho a resposta para dar para aquela pessoa, mas eu não posso. Eu preciso fazer com que ela encontre isso. E para isso eu tenho que ampliar a visão de mundo, eu tenho que trazer recurso, eu tenho que trazer coisas diferentes, mas para que ela encontre a resposta por ela mesma. Porque somente assim ela vai ter a oportunidade lá na frente e sempre que tiver o mesmo conflito, ela conseguir por ela mesma passar por isso sem a necessidade do coach estar ali presente. Então, muito do nosso trabalho é isso que você falou. Não me importa a resposta, me importa o processo. Então, nesse processo de coaching não existe resposta certa ou errada. Existe o processo correto para se encontrar a resposta. Se a resposta foi errada, a gente passa pelo processo de novo e tenta encontrar outra. Mas a gente se importa muito mais com o processo do que com o resultado final. Muito bom. Me ocorre também até, enfim, sabe que eu tenho algumas restrições a algumas palavras, e isso ao longo da vida inteira sempre foi assim, que à medida em que elas vão sendo hiperutilizadas, digamos assim, elas vão perdendo o sentido, né, Alexandre? Esses dias mesmo eu fiz uma publicação em que eu falei, se eu não me engano, de desconstruir, disruptivo e empoderar. Eram 3 palavras que eu dizia, não use mais essas 3 palavras, né? Porque muito provavelmente o seu discurso vai ser interpretado segundo um viés ideológico de quem utiliza essas palavras corriqueiramente. E aí eu já aproveitei e escolhi 3 palavras que cada uma puxa para um lado, que foi justamente para confundir, né, os movimentos do Bruce Lee, sabe como é? Para confundir o adversário para confundir a audiência. Mas por que eu estou te falando isso? Porque me ocorre que, talvez, fazendo essa reflexão agora contigo em tempo real,
eu esteja junto contigo chegando à conclusão de que o ofício do coach, quando bem sucedido, é um ofício de promoção de autonomia. Sim. É isso mesmo? Totalmente. Aliás, a gente diz o seguinte, se eu no meu processo de coaching, eu tiver um coach que está comigo 2 anos, eu não estou fazendo o meu trabalho de coach bem feito, porque se esse cara depende de mim por 2 anos, é diferente, né? Eu tenho clientes comigo que fazem processo de coach comigo há 3 anos, só que eu não encontro com o cara semanalmente durante 3 anos. É o seguinte, a gente executou um projeto muito bem sucedido durante 4, 5, 6 meses, nos afastamos, ele seguiu a vida dele, daqui a pouco ele veio com um outro projeto diferente, executamos esse projeto por mais 3, 4 meses, sumiu, né? Então, o coach trabalha por projeto, mas esse cara não pode depender de mim para que ele siga a vida dele. Se eu fiz isso, eu não gerei autonomia para ele. Se eu não fiz isso, eu não gerei para ele o que a gente chama no processo de coach de autogestão. Ou seja, o cara poder seguir pelas próprias pernas, porque ele não pode ficar dependente de mim. Se ele está dependendo de mim, eu como coach, eu não gerei essa autogestão nele. Então, isso é muito complicado. Então, o processo de coach não termina quando a pessoa alcança o objetivo dela. O processo de coaching, ele termina quando a pessoa alcança o objetivo dela e segue, podendo por ela mesma trilhar o seu próprio caminho, porque essa necessidade, né, de sempre ter alguém como apoio foge completamente do processo de coaching, que é a pessoa tomar responsabilidade, assumir responsabilidade pela tua própria vida. Então esse é um grande caminho. E aí você falou sobre essa questão das palavras, e aí você falou no início, né, sobre a minha experiência lá no MIT, e é engraçado quando a gente fala em tecnologia e inovação, essa palavra disruptivo, a gente ouve toda hora, né? Cara, é disruptivo, e eu não ouvi no MIT uma só vez alguém pronunciar a palavra disruptivo. Cara, numa escola de inovação, na maior escola de inovação do mundo, eu não ouvi uma vez sequer o meu professor usar a palavra disruptivo. Eu achei isso incrível. E eu fiquei pensando, cara, quando que ele vai usar essa palavra disruptivo? Não usou essa palavra disruptivo. Ficou torcendo. Eu não sei se então, ou se eles estão atrasados, que eu não acredito, né? Ou se essa palavra já é tão passada que não se usa mais. Eu achei isso incrível. Nunca ouvi uma vez, Gustavo, uma vez essa palavra dita lá. Eu acho assim, Alexandre, cada uma no seu ciclo, né? Cada uma dessas palavras surge, volta, e às vezes são estrangeirismos, né? Se falou muito em downsizing, como tu lembra. Durante muito tempo, downsizing foi a palavra da moda. As pessoas falavam em downsizing e depois falavam em terceirização. Agora estão falando mais recentemente por causa das questões trabalhistas, né? Mas durante muito tempo falando em downsizing, falando em terceirização, e antes disso falando sobre atender e superar as expectativas do cliente, sabe? Aquelas coisas de missão, visão e valores que a gente pulava de um site para outro e era sempre a mesma coisa, né? E existe um momento, na minha impressão, em que acontece uma saturação de uso. É como colocar açúcar demais no cafezinho. A gente vai colocando açúcar, chega uma hora que a gente mistura e ele vira uma calda, ele fica denso, ele não comporta mais aquela doçura toda, né? E agora, eu te confesso, a palavra que mais me incomoda é a palavra desconstruir, cara. Essa me incomoda muito. Sabe por quê? Porque construir é muito mais difícil que desconstruir, Alexandre. Eu concordo. E as pessoas tinham que se convencer disso de uma vez por todas, né? Eu fiz 3 reformas nos últimos 18 meses. E para botar abaixo é uma maravilha. Botar abaixo a gente bota em meia hora. Desconstruir, ó. Instalou os dedos, quando vê, tá tudo desconstruído. É verdade, cara. É verdade. O problema é botar de pé depois, né? Mas enfim, o entrevistado não sou eu, quero aproveitar o gancho do MIT para saber. Me conte, Alexandre Prates, sobre o MIT. O que o senhor foi fazer lá e o que o senhor trouxe para dividir com a gente? Tem certeza, porque eu fiquei muito chato depois que eu voltei de lá, só quero falar disso agora. Eu estou muito chato. Coisa boa. Mas vamos lá, cara. Almoço de família, eu já falei para vocês sobre o MIT, é sempre assim agora. Mas, cara, vamos lá. Se eu puder, deixa eu tentar resumir um pouco do que eu vivi, né? Foram 10 dias ali em Boston, Cambridge, né? Desses 10 dias eu fiquei 5 imersos no MIT, né? 5 dias dedicados mesmo ali, e 5 dias que pareceram para mim foram 30, cara, porque
Quando você chega no MIT, a primeira coisa que você vê é um bebedouro, e nesse bebedouro tem uma mangueira, ele é ligado a um hidrante, né? E esse hidrante tem uma mangueira de bombeiro, né, que vai para esse bebedouro. Eles dizem que estudar no MIT é como beber água direto da mangueira de bombeiro, né? De incêndio, né? Fala que é uma pressão muito grande, assim. E é verdade, cara. A metodologia e tudo que você vive lá é um impacto muito grande, assim. Mas é louco isso, porque eu fui para o MIT interessado no conteúdo, né? O curso chamava Liderança para Equipes Inovadoras, então era um conteúdo que me interessava, mas o que mais me impactou não foi o conteúdo. E olha que o conteúdo foi incrível, mas não foi o que mais me impactou. O que me impactou muito forte ali foi a cultura do MIT. Foi ter vivido aquela cultura e entender por que, cara, que os caras são a escola número 1 em tecnologia do mundo, por que hoje a maioria das tecnologias do mundo passam pelo MIT. Tudo que se fala em inteligência artificial hoje no mundo tem um dedinho deles lá. Não é à toa, sabe? A metodologia dos caras tem uma força e tem algo diferente. A cultura deles mexe muito com isso. Então, eu me impressionei com algumas coisas. Agora, dentro disso que a gente está falando, uma das coisas que me impressionou no MIT, pode parecer um paradoxo com o que a gente ouve deles, mas é a simplicidade. Os caras são a maior escola de inovação do mundo e são extremamente simples, cara. As aulas são até hoje com quadro negro e giz. E é assim, eles não vão mudar. Você acredita, cara? O professor David Ninho, que foi o nosso professor lá, ele disse, quando ele foi convidado para dar aula no MIT, disse que ele falou, caramba, minha aula vai ser, eu acho que vai ter uma projeção minha para vários lugares, vai ter um holograma meu sendo representado. A primeira coisa que ele viu na aula foi um quadro negro e giz, né? Cara. Ele falou, é isso, eles valorizam a simplicidade, porque eles dizem que a inovação, ela começa na simplicidade. E é um paradoxo, né, do que a gente ouve por aí, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas complicam muito esse processo. Lá não, é giz, é lousa, é uma aula extremamente interativa, não se usa tablet nas aulas, é aquilo que você fala muito. Não é a tecnologia que vai mudar a aula, né? É a maneira como você interage. Cara, em nenhum momento, aliás, eles não gostam que você use tablet em aula, eles não gostam que você use notebook, não gostam que você use celular, porque eles querem a troca. Então, essa simplicidade me marcou muito forte ali, tudo é muito simples. O relacionamento deles é simples, eles conversam de forma simples, a aula é simples e o conhecimento é gerado de uma forma absurda. E isso foi uma coisa que foi disruptivo para mim, então, isso aí, né? Talvez foi a única vez que eu acho que eu pensei nessa palavra, porque eu imaginei que fosse algo de outro mundo, e não, é simples, cara. A aula é simples, é tudo muito simples. E eu acho que isso foi uma das coisas que me marcou muito. Então, viver essa cultura da simplicidade, que gera as maiores inovações do mundo, me marcou. E eles são simples em todos os sentidos. Eles querem conversar, eles querem interagir, eles são curiosos com a gente. Em algum momento lá, eu estava conversando com a diretora global do MIT sobre a minha carreira, porque ela me perguntou sobre a minha carreira, eu não acreditei nisso, cara. A mulher veio conversar comigo e ela me disse assim, olha, eu estou curiosa para saber de você, porque depois que a gente teve a primeira conversa, eu te pesquisei no Facebook e gostei da tua profissão, me fale sobre você. Como assim, cara? Quem sou eu na fila do pão, né? E ela querendo conversar sobre a minha carreira e como era o Brasil e como é isso. E não é à toa, né, cara? Sem curiosidade não tem inovação. Então você realmente percebe que essa cultura do simples, cara, é algo que marca muito lá. Em todos os detalhes, né? Essa coisa de você ter uma aula e depois você ir programado e sentar e ficar ali conversando com as pessoas, interagindo. Então, isso me marcou muito lá. É a simplicidade que gera as maiores inovações do mundo. E a segunda coisa que me marcou muito forte é o estilo da aula, mas no que tange, é uma coisa que você estudou muito design e nas nossas conversas você fala muito sobre isso. É como você gera o engajamento nos alunos. E isso é uma coisa que, para mim, lá é muito forte. Assim, a aula, o protagonista da aula não é o professor. O professor, ele é um mero, de verdade, facilitador. As aulas sempre começavam assim. O professor dava um anúncio sobre o tema que ele faria, e a primeira coisa que acontecia na aula era o que é que vocês entendem sobre isso. E dava uma discussão de 30 minutos sobre isso lá. Aí depois ele vinha, dava um estudo de caso. Você estudava o caso, e é o que vocês entenderam disso. Aí a gente debatia o caso. Depois disso, 2 horas depois,
é que ele falava assim, agora eu vou dar para vocês a minha visão sobre isso. Aí ele trazia a visão dele, o que vocês acharam? Mais discussão, mais debate. Aí depois vinha um exercício, aí a gente fazia o exercício, voltava, mais discussão, mais debate. E no final ele trazia mais a visão dele. Em nenhum momento a visão dele era correta. Era assim, essa é a minha visão. Eu trago a minha visão para... Então, a aula assim, era 80% a aula era feita por nós, não tinha como não ter engajamento. Não tinha como, não tinha possibilidade. E aí terminava a aula, a gente exausto, olha, um estudo de caso para amanhã. Era impressionante, estudo de caso de 20 páginas que você tinha que estudar, complexo, e no outro dia a gente começava a aula e a pergunta que ele fazia era, vamos começar o nosso estudo de caso. Escolhia aleatoriamente alguém. Alexandre, o que você achou do estudo de caso? Não havia a menor possibilidade dele imaginar que alguém não tinha lido aquilo. Porque o engajamento é muito forte lá, então não tinha como o cara enrolar, porque ele ia escolher e ele ia fazer. E se você não tivesse feito, para eles era uma decepção enorme. Então eu percebi assim, o aluno construía 80% da aula. O professor trazia o enunciado, as ferramentas, mas a aula era 80% construída pelo aluno. Então isso gera um engajamento, uma profundidade e uma personalização absurda. Isso é uma coisa que me marcou muito forte lá. Eu nunca na minha vida, eu acho que em 5 dias eu estudei tanto, cara, assim, de mergulhar, de construir, uma coisa impressionante, assim. E eu confesso para você que no primeiro dia de aula eu fiquei muito incomodado. Eu senti assim, eu falei, cara, o cara tá enrolando, o cara não tá dando aula, né? O cara tá... E eu me senti incomodado com aquilo. Depois você vai entendendo. Cara, depois aquilo você começa a perceber o quão profundo você conseguiu aprender por meio dos seus próprios recursos e o professor um mero facilitador desse processo. Isso foi algo que desconstruiu e construiu um monte de coisa interessante para mim. E quando eu falo desconstruir é porque destruiu mesmo, sabe? Falar assim, esquece isso. É me construir um novo modelo de aprendizagem de ensino, que a partir de hoje eu vou levar isso para as minhas aulas, para os meus recursos de uma forma muito presente, porque mudou muito a minha forma de entender que nós, professores, né, não protagonizamos absolutamente nada. E quando a gente quer protagonizar, a gente não gera aprendizado. Isso mexeu muito comigo. Eu te confesso, quando eu fiquei sabendo, tu estava de partida para o MIT, eu disse, se tem um sujeito que vai saber aproveitar aquilo lá, ele se chama Alexandre Prates. Vai desestabilizar, vai voltar todo sacudido, mas vai fazer acontecer quando voltar. Porque a gente o pessoal brinca, né, Alexandre? É uma coisa na água que eles colocam lá, que faz a gente ficar com essa inquietude, né? Com essa vontade de aprender e de ir além, né? Mas a verdade é que... É claro que o contexto favorece e o fato de tu estar cercado por pessoas que estão com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, num curso rápido, faz com que esse nível de engajamento seja promovido além do normal, digamos assim. Até porque ninguém vai até o MIT a passeio, né? Vamos deixar claro, as pessoas vão até lá com um objetivo, com um propósito, né? Que é esse propósito de sacudir. Mas interessante essa abordagem da inovação, Alexandre. Como tu sabe bem, eu sempre faço questão de frisar a diferença entre inovação tecnológica e inovação. Na verdade, não a diferença, mas o fato de que tecnologia e eletrônica, mais precisamente, são simplesmente um caminho que a gente pode escolher para propor artefatos inovadores, objetos inovadores, mas nem por isso a gente não pode inovar usando quadro negro e giz, usando uma lousa branca ou usando um pedaço de carvão e levando os alunos para o pátio para escrever na quadra de basquete. Né? Isso tudo depende de como a gente vai propor essas abordagens e de como a gente vai tentar trazer os alunos para perto para que eles entendam que, em última análise, os maiores beneficiados vão ser eles mesmos, né? Mas me conta um pouquinho mais a respeito do treinamento em si. O treinamento, se eu não me engano, tinha algumas palavras-chave: liderança, inovação, qual foi o formato, quanto tempo durou. Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu sei que possivelmente algumas das pessoas que estão nos assistindo agora têm essa curiosidade e mais, querem saber o que é necessário para um dia estudarem no MIT. Cara, o treinamento em si, foram 5 dias inteiros, né? Então, um treinamento de
mais de, assim, em aula foram 40 horas, né, 5 dias, 8 horas, mas aí você tinha os pós-aula, enfim, cara, eu senti que foi umas 80 horas aí, porque a gente ia dormir de madrugada mesmo, o pessoal ia, porque tinha coisas incríveis acontecendo. E o treinamento, basicamente, ele trabalhou 2 aspectos, né, a inovação, a liderança, 3 aspectos, né, a inovação, a liderança e os times inovadores. Então, tudo baseado em o que é a inovação na essência dela, que é o que você colocou. Eu acho que a cultura do MIT nos ajuda muito nisso, porque você vive a inovação de uma forma simples, que é o que eles quiseram pregar. Segunda coisa, qual é a postura do líder nesse processo? Então, será que o líder ele determina a inovação, ou o líder simplesmente ele cria um ambiente para que a inovação aconteça? Né? E eles nos trouxeram vários exemplos de que não, o líder não tem que ser necessariamente o cara inovador do grupo, o líder tem que ser o cara que apenas cria um ambiente para que a inovação ocorra. E, por fim, como que os times podem se comportar de forma inovadora? E, cara, nesse momento foi tão mágico isso, porque o que eles colocam você tem que permitir que as pessoas participem ativamente das coisas, que elas tenham voz e que elas errem. Se você permitir essas 3 coisas, a inovação ela vai acontecer. E você, como líder, só cria um ambiente para que tudo isso ocorra. Você engaja as pessoas, você motiva, você faz a tua parte, mas deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas serem ouvidas e permita que elas errem, porque sem o erro não há inovação, né? Então, eles dizem que isso é muito forte. E todo o treinamento é muito baseado em case. Então, a gente estudou fortemente o case Pixar. Então, como que a Pixar criou, por exemplo, Procurando Nemo, qual é o caminho para que se crie isso, é muito legal. Então, a gente acabou vivenciando isso, como foi esse processo. Então, na Pixar, por exemplo, eles têm uma regra que eles chamam de regras de ouro, porque na Pixar, inovação é pequenas ideias criativas colocadas em ação. Desculpa, milhares de ideias criativas colocadas em ação. Isso para eles é inovação. Então, a Pixar tem um conceito que quanto mais ideias forem geradas, melhor. Então, não importa não existem ideias boas e ruins, existem ideias. Então, as pessoas são estimuladas a todo momento a darem ideias. Quanto mais ideias forem geradas, maior é a possibilidade de, no final das contas, isso se resultar numa grande inovação. Estudamos também o case Apple, que aí eu achei muito interessante. Na Apple, a inovação acontece com pequenos times gerando grandes inovações. Então, eles dizem isso. Você não gera inovação grande você não gera grandes inovações numa companhia enorme como a Apple. Então, mesmo uma companhia enorme, você gera pequenos times e esses pequenos times constroem as grandes inovações. Então, você tem times de 5 a 7 pessoas, que para eles é um número mágico lá, de 5 a 7 pessoas, e esses times constroem grandes coisas. Então, lá eles trabalham em pequenos times. Os pequenos times vão gerando as grandes inovações. Então, a gente foi podendo perceber que não existe uma regra para a inovação. Cada organização encontrou o seu modo, o seu meio, e a provocação é essa. Como vocês vão criar o seu modo, o seu jeito inovador, a gente não sabe. Mas levem ideias, levem cases. Apenas uma regra que fica clara. Crie o melhor ambiente para que as pessoas queiram inovar, para que as pessoas possam fazer isso. Então, o curso, basicamente, ele foi direcionado para isso. Como criar um ambiente favorável à inovação. E não sobre inovação em si, mas como você, como líder, constrói um grande ambiente para que as pessoas ali elas se sintam livres e motivadas, engajadas, para que elas possam, de fato, gerar a sua maior inovação. Então, esse, para mim, foi algo que me marcou muito, né? A gente poder estudar esses cases e entender que, no final das contas, a inovação é mais uma questão de ambiente do que, efetivamente, uma questão de grandes tecnologias, enfim, nada muito complexo, mas a simplicidade sendo colocada em jogo mesmo. É um curso de meta-inovação. Olha que bonito isso, hein? Olha aí. Não tenho levado por esse lado, mas é verdade. Meta-inovação, está no entorno, né? Tu te preocupa em criar o contexto, o ambiente. E isso tem tudo a ver, Alexandre, com o design para emoção, sabe? Porque emoções não são projetáveis, e isso é uma das coisas que a gente aprende relativamente cedo quando a gente resolve escolher esse caminho mágico do design. O máximo que a gente consegue fazer é projetar um contexto, projetar uma situação, um ambiente que favoreça, e aí o professor de matemática mudou a frase deliberadamente, que maximize a probabilidade
de que a pessoa venha a sentir a emoção que nós queremos que ela queira, que ela sinta, né? Ao que tudo indica, é uma abordagem semelhante à abordagem do MIT em relação à inovação. É isso mesmo. Ou seja, construa o ambiente e as pessoas por si só elas vão ser criativas. E sendo criativas, a inovação ela vai acontecer. Logo isso me ganhou muito forte lá, porque você sabe que boa parte do meu trabalho, inclusive com o livro Resultado, foi provar para as pessoas que o resultado é uma mera consequência do desempenho, né? Então, se você desempenha bem, o resultado ele é uma consequência disso. E eles mostraram isso lá. A inovação, ela é uma consequência. A inovação, ela não é algo que você controla. Você não controla a inovação. O que você consegue é controlar o ambiente, controlar momentos criativos, controlar o engajamento das pessoas para que a inovação aconteça como uma consequência disso. Então, as pessoas ficam querendo ter uma organização inovadora e elas esquecem que a inovação ela é somente o resultado de um ambiente que seja propício à criatividade. Se o ambiente é propício à criatividade, a inovação ela vai acontecer. Se o ambiente ele pune o erro, se o ambiente não permite que as pessoas sejam elas mesmas, se o ambiente não permite que as pessoas participem, não vai haver criatividade. Se não há criatividade, não há inovação. Então, isso ficou muito específico para mim. Foi mais uma tese de que eu preciso cuidar do caminho. Se eu cuidar do caminho, o resultado, né, o fim, ele vem por uma consequência muito interessante disso. Então, isso foi algo que me marcou muito forte lá no curso. Foi ver a inovação, que era uma visão que eu não tinha, né? Que foi ver a inovação como uma consequência de um ambiente efetivamente criativo. Então, isso me marcou muito lá. Muito legal. E quem quiser estudar no MIT, Alexandre, o que faz? Cara, eu fui por uma turma, eu fui por um grupo da FGV, né? A FGV, ela tem a sua pós-graduação e tem um módulo internacional. Oh. Como eu não fiz a pós-graduação pela FGV, eu usei a FGV, né, o relacionamento deles para me inscrever diretamente no módulo internacional. E aí passei por um processo seletivo deles, né? Então, aí foi a parte mais complexa, porque aí tive que mandar currículo, depois do currículo eu tive uma entrevista, depois da entrevista eles quiseram conhecer mais profundamente o meu trabalho, e aí aí teve que mandar cliente meu para lá, para que eles pudessem entender o que eu faria, mandei os livros, e aí depois de tudo isso ainda, o pessoal lá da experiência me ajudou, produzimos um vídeo sobre meus 10 anos lá de carreiros, uns depoimentos, mandamos para lá, depois disso aí eu fui aprovado para que eu pudesse fazer, e aí depois de aprovado, aí você pode se inscrever, e aí você pode de fato pagar uma pequena bagatela, né? E aí você vai lá. Aí ainda vem essa surpresinha, né? É a surpresinha. Então, na verdade, você é aprovado a pagar, né, para que você possa fazer. Mas eu percebi a importância desse processo seletivo deles. Eles levam isso muito em consideração. Porque realmente você tem um nível de grupo lá que você não nivela por baixo. As discussões lá já chegam num nível muito, muito interessante. Então, a melhor maneira você pode se inscrever direto lá pelo MIT, é uma possibilidade também, mas eu acho que o melhor caminho, tem algumas instituições no Brasil que estão fazendo esse link. A FGV é uma delas, e talvez facilite para que você consiga uma interação e possa se inscrever nesse curso. Alexandre, olha só, eu só não estou olhando para ti porque as pessoas estão participando, a gente tem mais de 10 pessoas aqui no Facebook e outro punhado de pessoas lá no YouTube, mas a audiência é estável, né? As pessoas não vão embora. Quem está com a gente aqui possivelmente está com a gente já há bastante tempo. Professor Rafael Moura, conhecido como Rafa Jesus, uma figuraça, parceiro. Tive o prazer de conhecer ele no encontro do YouTube esses dias lá no Rio de Janeiro, Alexandre. Coloca Legal. Aqui assim, Gustavo, ele tem formação de coach, tá? Conversei a respeito disso com ele também. Gostaria de saber se tem como Alexandre criar ou citar uma estratégia que ele usa para criar esse ambiente favorável. Atitudes interessantes para isso e o que se deve evitar. Legal. Eu acho que uma das coisas, isso é uma regra que eu levo para os meus programas de formação de líderes, né? E quando a gente trabalha dentro das organizações, tem alguns caminhos. Eu vou citar alguns deles que eu compro muito. Primeiro caminho o líder, embora
ele possa ser uma pessoa experiente do grupo, ele possa ser uma pessoa com grande domínio daquilo que ele está fazendo, mas o líder não pode jamais ser um cara que dê todas as respostas. E quando o líder ele é o cara que dá todas as respostas, ele tira das pessoas a capacidade de criatividade, porque as pessoas vão se acomodar naquele ambiente. Então as pessoas têm uma tendência a procurar o líder pedindo resposta, e quando o líder dá todas as respostas, ele tira das pessoas a autonomia para que elas se desenvolvam. Então eu costumo dizer, o líder que dá todas as respostas é um líder perigoso, porque ele tolhe a criatividade e, ao mesmo tempo, ele vai criando uma equipe dependente dele. É aquele líder que não consegue tirar férias. Se ele tira férias, a equipe ela não funciona sem ele. E tem líder que tem um baita orgulho disso, né? De falar, eu não posso parar, senão a empresa para, né? A resposta para esse cara é que ele é um baita incompetente, porque ele não desenvolveu uma equipe que funcione por ela mesma. Então, essa é uma das coisas. Jamais dê todas as respostas. Segunda coisa, um líder não pode jamais resolver problemas sozinho. Quando você faz isso, também você tira das pessoas a capacidade estratégica. E se as pessoas não têm uma visão estratégica, elas jamais vão construir criatividade em cima daquilo. Então, não resolva o problema sozinho. Vai resolver problema, chame a equipe e compartilha isso. Aí entra aquela mesma coisa que eu falei quando eu comecei a fazer processo de coaching. Dá muito mais trabalho. Porque se você sabe as respostas, você resolve o problema em 5 minutos. Se eu vou compartilhar, eu vou levar 1 hora. Mas eu não estou perdendo 55 minutos. Eu estou investindo esse tempo para que as pessoas aprendam a criar as sinapses necessárias aqui para que elas resolvam os problemas sozinhas. Então, em resumo, o que a gente precisa fazer para criar um ambiente criativo, para criar um ambiente inovador, é participar as pessoas, das tomadas de decisão, da resolução de problemas, dos planejamentos. Porque quando você faz isso, você cria ambientes para que as pessoas participem, sejam ativas, e elas conseguem enxergar espaço para que elas sejam mais criativas e que elas participem mais. Então, acho que a palavra de ordem é você, líder, participe as pessoas. Quanto mais você participar as pessoas, mais as pessoas elas vêm com você e mais as pessoas começam a evoluir. Eu acho que esse é o grande caminho para se criar um baita ambiente de criatividade, inovação, e principalmente um ambiente engajador, porque as pessoas, quando elas participam, elas se sentem parte. Se eu me sinto parte, eu me engajo. Acho que essa é a regra crucial do jogo. Eu entendo a dor do Rafa, Alexandre, porque ele é professor de matemática, assim como eu. E sabe que em sala de aula, e especificamente em matemática, né, toda a formação docente ela é pautada por esse norte da resposta certa, né? Claro. E aí a gente tem todo esse problema permanente e atualmente sem solução das avaliações e processos seletivos baseados em provas objetivas, né? E de que das 5 alternativas, uma é a correta, como tu sabe bem, né? E isso é muito difícil da gente mudar em sala de aula, até porque já existe, de certa forma, uma percepção enraizada dos próprios alunos de que é assim que as coisas vão acontecer, por incrível que pareça, né? Muitas vezes a resistência não parte dos professores, muitas vezes a resistência não parte sequer da direção, né? E dos coordenadores pedagógicos. É impressionante o quanto a resistência também pode e costuma partir dos próprios alunos, né? De terem uma expectativa de que vão aprender a dar a resposta certa, porque afinal de contas é isso que o concurso vai exigir deles, né? Não, mas eu vou te falar o seguinte, se você levar isso para o ambiente corporativo, também, as pessoas, elas também querem as respostas. Então, quando o líder começa a mudar a sua postura para exigir participação, inicialmente causa uma estranheza horrível, porque as pessoas olham para esse líder e falam assim, pô, mas você não é pago para isso, você não é pago para trazer solução, as pessoas não querem. Então, quando você muda essa tua postura e você começa a participar mais, começa a perguntar mais, inicialmente gera um conflito enorme, as pessoas não querem fazer isso. Mas aí que está o líder que entende que esse processo é importante e vai insistir, até o momento que as pessoas percebem isso, e foi o que aconteceu comigo lá no MIT. No primeiro dia eu resisti à mudança. No primeiro dia eu resistia ao novo. No segundo dia eu já comecei a entender. Do terceiro em diante eu estava amando aquilo. Então é natural, né? Agora, e isso não aconteceu comigo, aconteceu geral. Então, e se o professor se rende a esse incômodo dos alunos, acabou a metodologia, né? Não dá. Então, o líder tem que entender, e o professor também, né? Que todo processo novo, ele causa estranheza, e se ele causa estranheza, as pessoas têm uma tendência a se fechar na zona de conforto, e cabe ao líder
massificar aquilo para que aquilo de fato funcione e gere um aprendizado interessante para todo mundo. Muito bom. Alexandre, já estamos nos adiantando na hora e para não sofrer duras críticas, considerando que hoje é sexta-feira, meio de feriado, eu vou ler para ti aqui uma última pergunta. Aliás, antes disso, deixa eu fazer o registro de que mais cedo o Lucas Lopes entrou aqui no Facebook para dizer: Alexandre, você é diferenciado. Olha, que beleza. E a Bianca Pundrich entrou para dizer: Alexandre, você é top, top, top. Os 3 emojis, aqueles, sabe? 3 emojis top, tá legal, até top. Top. Eu digo, pô, tem que fazer esse registro, né? O fã-clube do Alexandre está aqui presente sempre e, aliás, muito justificado esse fã-clube, diga-se de passagem. Matheus Regis diz assim: boa noite, Gustavo. Atualmente curso Direito e estou convencido de seguir carreira na docência, muito por influência da sua palestra no TEDx que assisti no final de 2014. A culpa não é minha, Matheus. Não venha reclamar daqui a alguns anos. Vamos deixar claro. Né? Porque o sujeito só fica tranquilo diante da desgraça se ele já encontrou alguém para colocar a culpa, né, Alexandre? Né? Essa colocação aqui já deixou isso bem claro. Digo, né? Mas, enfim, a meu ver, a figura do bom professor, bom entre parênteses, acaba se aproximando da atuação do coaching, em matéria de desencadear o entusiasmo na aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia. Gostei bastante dessa proposta do professor atuar nesse sentido da autonomia, largando a aula expositiva exaustiva pelo fornecimento de informações essenciais e remetendo os alunos para as fontes. Facilitador, como o Alexandre falou sobre o MIT. No Brasil, esse professor seria acusado de enrolar na aula e cobrar de forma desproporcional nas avaliações. Gostaria de saber qual a medida da responsabilidade pelo bom resultado do ensino. O professor como facilitador ou o aluno como autodidata? E aí ele encerra dizendo: a pergunta foi crescendo, mas precisava. Parabéns pelo trabalho aos dois. Show de bola. Cara, excelente pergunta, né? Muito bom. Eu creio que tem uma linha tênue mesmo aí, né? Porque se um professor que não for preparado para isso tentar fazer esse modelo de aula, ele pode realmente começar a transferir para o aluno o processo de aprendizagem. Não é disso que nós estamos falando. Então, o professor como facilitador, pelo que eu percebi lá nas aulas, cara, o David Ninho, ele era incrivelmente preparado para aquilo. Então, ele participava de toda e qualquer discussão, porque, concorda comigo? Quando eu faço palestra, é um estilo, eu estou ali durante 1 hora, Alexandre, durante 1 hora eu estou transmitindo o meu conhecimento e não há espaço para pergunta e resposta. Então, eu estou ali, dono daquela situação, eu chego ali durante 1 hora, exponho as minhas ideias. A parte concorda, a parte não, mas não há chance ali para uma troca, a não ser que haja, ao final da palestra, um campo para pergunta e resposta, como em alguns momentos nós temos. Mas ali eu tenho alunos, né? Pessoas lá da minha plateia passivas, recebendo o conteúdo que eu estou transmitindo. De certa forma, isso é fácil, cara, porque ali eu vou lá, transmito as minhas verdades e ponto final. Quando eu vou fazer um treinamento, é diferente. Porque no momento que eu abro e eu digo o que é que vocês acham disso, cara, eu vou ter 20, 30 realidades vindo de lá para cá e eu como facilitador, como que eu trabalho essas realidades? Então, eu tenho que ser muito mais preparado para que eu consiga receber 20 realidades diferentes e que eu consiga coordenar essas minhas expectativas. Então, quando eles fazem isso de dar um exercício e traz a tua opinião, em nenhum momento o professor ficava parado, recebia a tua opinião e não falava nada. Pelo contrário, a cada opinião que vinha, ele trazia dele, a visão dele, e as coisas iam se coordenando. Então, fazer o papel de tornar o aluno protagonista é muito mais difícil e mais complexo do que você ser aquele professor que vai lá na frente durante 1 hora, 1h30, 2 horas e declama o teu conteúdo quase que no monólogo. É muito diferente. Então, essa troca exige do professor uma vivência de mercado, uma experiência, uma capacidade de não julgar muito forte, que é o contrário do que a gente entende como a figura, né, do professor que julga o tempo todo. Então, é uma linha tênue, sim, que você, nesse papel de facilitador, você tem que ser muito mais preparado do que no papel de professor comum, onde você simplesmente joga as suas informações e as pessoas acreditam ou não, são verdadeiras. Então, é um papel muito complexo. É você se colocar no papel de, eu não sou o dono da verdade. Eu trago a minha visão, tragam as suas e a gente debate. Fazer isso é muito difícil.
é muito mais complexo do que simplesmente transmitir informação. Sabe que eu faço uma brincadeira com essa história de facilitador, né, Alexandre? Eu sempre digo que no momento em que eu participar de uma atividade, um treinamento, um curso como esse, e surgir a sugestão de me classificarem ou de me apresentarem como facilitador, na mesma hora eu vou levantar a mão e vou dizer, não, vocês se enganaram, eu estou aqui para dificultar, eu sou o dificultador. Esse é o meu papel. Eu não estou aqui para tornar a vida de vocês mais fácil. E o facilitador, o David, eu garanto, ele não tornou a vida de vocês mais fácil. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Então, ó, eu já não sei se essa palavra está bem adequada. As pessoas, claro, não querem ser conhecidas por serem os dificultadores, né? E eu também sei que não sou eu o entrevistado, mas eu vou aproveitar só para fazer um registro em relação a essa colocação do Matheus, que eu acho importante, especialmente porque ele está pensando em ser professor, Alexandre. Eu acho que se a gente se conformar com a mediocridade da aula expositiva tradicional e de alunos perfilados e de certa forma com o que sempre aconteceu ao longo dos últimos mais de 2 séculos nos âmbitos educacionais, a gente não vai ter margem para criatividade, tão fomentada no MIT, e não vai ter nenhum espaço para que a inovação aconteça. Então, se o preço por trazer essas novas abordagens para dentro da escola como ele mesmo colocou, ser taxado de enrolador. E isso é verdade. Ele tá dizendo algo que é a tradução absoluta da verdade, né? E, eventualmente, ser conhecido por exigente, ser rotulado como uma pessoa exigente nas avaliações, que bom. Eu acho que esse preço está justo. Está muito justo para que a gente consiga tirar as escolas da situação em que elas estão hoje. O melhor paralelo que eu já vi a respeito disso nos últimos tempos foi, se nós pegarmos um médico de 100 anos atrás, exatamente um século atrás, 1917, e jogarmos ele no túnel do tempo para que ele caia dentro de um hospital no ano de 2017, esse médico não consegue trabalhar. Mas se nós pegarmos um professor de uma escola de 1917, jogarmos ele dentro de uma escola em 2017, ele dá aula tranquilamente, Alexandre. É verdade. É um negócio maluco. Tirando os aspectos comportamentais dos alunos que pode ter mudado, mas a aula em si, o ferramental é o mesmo, né? A topologia, o mobiliário, os instrumentos, as tecnologias, por assim dizer, né? Ainda que analógicas, continuam sendo tecnologias. Ele consegue dar aula 100 anos depois. Não evoluiu. Que loucura isso, cara. É verdade. É muito impressionante. Mas, cara, em resumo, assim, eu acho que, encerrando essa história do MIT, uma coisa que eu vi muito forte lá é a valorização daquela palavra que é tão massificada e pouco usada, que é a meritocracia. Lá eles usam isso de uma forma muito, muito particular, assim. O professor, ele valoriza em sala de aula muito aquele que participa. É diferente, né? Em alguns momentos, o professor aqui no Brasil, eu vejo muito isso, ele tende a valorizar aquele que não participa, aquele que tem dificuldade. Então, você está dando uma aula, você tem alguém que participa muito, aquele cara você vai deixando um pouquinho de lado, e aí você vai buscar aquele que não participa. Lá não, lá é assim, se você participa muito, você é valorizado em sala de aula. E isso me enganou uma hora, eu lembro que eu sou muito participativo, né? Então, eu vi que o método era participação, ferrou então, né? Porque aí eu quero... Vão ter que me engolir. E aí eu comecei a perceber que quando eu levantava a mão, o professor falava meu nome. Ele tinha gravado, eu falei, isso é ponto para mim. E um segundo momento que me marcou muito, lá no 3º ou 4º dia, o professor falou sobre um tema, virou para mim e falou assim, Alexandre, qual é a tua opinião sobre o tema? Quando ele fez isso, eu percebi, e ele fez isso comigo e com mais alguns alunos ali, eu percebi o seguinte, ele marcou aquelas pessoas que, na visão dele se o cara participa, é porque ele está interessado. Então, se ele está interessado, eu vou valorizar o interesse dele. Isso é muito claro. Então, aquelas pessoas que se escondiam não eram vistas, né? E eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito. Eu falei, cara, então é isso aí. Então, se ele pediu a minha opinião e de mais alguns, é que ele falou, vocês merecem isso, porque vocês participaram mais. Então, se participaram mais, vocês merecem a minha atenção mais do que as outras pessoas, que também é algo diferente do que a gente vê, né, em algumas propostas de aula, né? Aquele que participa, ele é o chato, ou ele é o cara inconveniente. Não. Se você participa de forma coerente, você é valorizado. Isso me marcou profundamente ali também.
E com o benefício adicional de que ele minimiza o risco de receber uma resposta monossilábica. Exatamente, ele sabe que dali vem alguma coisa interessante, né? Muito bacana. Alexandre, eu não tenho como te agradecer. Eu tenho uma última pergunta. Aliás, deixa eu fazer um registro, porque nós, sem querer, nesse papo final, endereçamos um comentário do Fábio Correia. Coaching em vendas, professor da vida, desescolarização. O aprender se dá de maneiras distintas. É tão óbvio que o formato sala de aula não mais é o padrão de maior canal do saber. Penso muito sobre o futuro e a maneira como o conhecimento é transmitido. O que vocês pensam sobre isso? Abraço aos dois. Eu acho que, de certa forma, a gente, por intermédio desses últimos comentários, já endereçou, né, Alexandre, essa colocação. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que ele acabou resumindo bem também. Eu acho que está falido mesmo. Eu acho que o professor tem que entender que ele é o cara que tem que provocar as pessoas a ir além. E você não vai provocar as pessoas se você deixar as pessoas apáticas, se você deixar as pessoas na mediocridade que elas tanto querem ficar. Porque, de certa forma, as pessoas querem ficar naquele mundinho. Então, quando você provoca as pessoas para que elas se abram, né? Você, como professor, também vai pagar o preço por isso, porque você vai ser mais questionado, as suas ideias serão confrontadas. Eu vejo que pouco professor tem essa capacidade de descer um degrau e entender que as ideias eles podem ser confrontadas, ele pode ser questionado. E o melhor, você como professor, você não é o dono da razão e não precisa ser. Então, o aluno pode sim te fazer mudar de opinião. O aluno pode sim te trazer uma visão de mundo que você não tinha visto e não é por isso que você deixou de ser competente, né? Muito pelo contrário. Se um aluno fez isso, na minha opinião, é a máxima de um professor. É quando ele provocou tanto aquele cara que aquele cara conseguiu olhar para você e falar, professor, tem outro caminho além desse que você está trazendo. Isso é mágico demais. Então, se um dia você, como professor, enfrentar isso em sala de aula, agradeça, porque é sinal de que você realmente elevou as pessoas ao nível que nós queremos. A um nível criativo, de pensamento, de provocação, e somente assim essa pessoa vai conseguir ir para o mundo corporativo e confrontar seus líderes, confrontar as verdades, confrontar o colegiado, confrontar as culturas, e acho que esse é o grande caminho que nós temos, né? Sair de lá com essa lição muito forte, e espero compartilhar isso outras vezes aí pelos meus treinamentos, palestras e por onde eu puder caminhar. Irretocável. Nós vamos ter que assistir esse vídeo de novo, Alexandre, nós dois juntos, porque eu acho que dá para tirar umas 3 palestras dessa conversa aqui, mais ou menos. Estou pensando nisso já, vendo as costurinhas aqui de cabeça. Cara, tem muita coisa boa aí. Enfim, cara, muito bacana mesmo, muito obrigado. Olha, eu nem te contei, mas eu coloquei hoje o meu traje de gala. Essa é a mesma camisa que eu usei no meu TEDx, Alexandre. Cara, que honra, hein? Coloquei hoje para te receber virtualmente aqui no Projac do Espartato, porque eu tinha certeza de 2 coisas. A primeira, de que ia ser muito legal, e a segunda, de que ia passar muito rápido. Assim como, de fato, passou. Nós estamos 1 hora conversando aqui ou mais, cara. Ou mais, deu 1h20 aí. Coisa boa, coisa boa. É um negócio muito louco, né? Alexandre, última pergunta. Não vou deixar de fazer. Próximos passos, Alexandre Prates. Como? Próximos passos. Próximos passos, cara. O que vem por aí, Alexandre Prates? Livro novo, que eu já comecei a escrever. E como todo o meu processo criativo, eu nunca sei qual é o título do livro. Eu vou escrevendo e depois eu defino o título. Então eu estou já caminhando com o próximo livro, que eu pretendo aí entregar o livro em dezembro e lançar ele em março do ano que vem. Palestra nova, como consequência, né? Palestra nova. E, cara, toda uma reformulação nas minhas abordagens de treinamento, nas minhas propostas de palestra. Eu estou reformulando tudo, cara, levando em consideração o que eu vivi lá, o que eu aprendi, o que eu ouvi, levando em consideração para mudar tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha vida é colocar as coisas em prática, né? Então, o que eu estou fazendo é isso, revisitando todo o meu conceito, revisitando todos os meus modelos. Eu tive uma necessidade grande de já colocar para fora isso, então por isso que eu já comecei a escrever. Então, para o ano que vem aí já está vindo muita coisa nova, livro novo, palestra nova, conteúdos novos, e desde já revisitando todo o meu conteúdo, toda a minha proposta, para poder colocar um pouquinho de MIT, um pouquinho dessa cultura em cada coisa que eu faço por aí. Mas é isso, cara, tem muita coisa vindo aí para o ano que vem, com certeza. Estamos ansiosos desde já. E aí eu, pessoalmente, quero saber, partiu o mestrado?
Rapaz, isso não faz. Que fogueira! Já dá uma mexida, né, cara? Já dá uma mexida. O mestrado é isso aí todo dia, cara. É todo dia, correndo atrás, todo dia, estudo de caso, todo dia. O que vocês acharam desse texto aí? Aí o cabeça não leu o texto. Ai, cara, não é possível. Mas, Gustavo, eu quero agradecer demais. Obrigado, viu, cara? Primeiro, assim, obrigado pela honra aí de ter sido o primeiro entrevistado. Eu também não tinha dúvida nenhuma de que a gente protagonizaria aí uma conversa muito positiva. Agradecer ao público aí que participou, que mandou as perguntas, estão com a gente aí numa sexta-feira até quase 10 da noite. Parabéns primeiro e obrigado aí pelo carinho. E você sabe, né, cara, sempre que você convidar, eu estarei à inteira disposição, sou teu fã, e junto aí eu tenho certeza que a gente vai construir muito conteúdo junto aí para que essa educação possa invadir não só as escolas, mas as empresas, as universidades, e eu sei que essa é a tua missão e eu corroboro com ela também. Tamo juntos. Sabe que uma coisa que eu brinco aqui sempre é quando eu termino a aula aqui, as aulas ao vivo que a gente dá, eu e o Moisés aqui no estúdio, assim que termina a aula, a gente começa um papo com os alunos, né? E muita gente continua com a gente. E agora que o estúdio é aqui em casa, eu vou até a cozinha, busco uma cerveja, dou uma cerveja pro Moisés e digo, agora acabou a aula, nós vamos tomar uma ceva. E aí as pessoas ficam olhando, como assim eles estão bebendo? Eu digo, a escola é minha, o curso online é meu, eu bebo cerveja em aula a hora que eu quiser, não tem ninguém da pedagogia que vai aqui vir me incomodar, porque a aula já terminou e tal. Então eu queria aproveitar para dizer, como esse programa de entrevista também é meu, nada me impede de ter convidados recorrentes aqui, meu amigo Alexandre Prates. E, portanto, fica desde já o convite para que a gente repita brevemente essa conversa, que eu tenho certeza de que nós vamos gerar muito valor para quem nos acompanha. E por que não? De repente, Alexandre Prates vira um habitué dessas transmissões aqui. Eu estou sempre à disposição. Sempre que você convidar, conte comigo aí que estamos juntos. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu sei que é meio de feriadão, sexta-feira, foi uma semana difícil, mas, pô, tô emocionado. Fiquei muito feliz mesmo por ter tido essa oportunidade. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço demais, estamos juntos aí. Sabe que a nossa troca é muito importante, poder compartilhar isso e falar desses temas para mim é sempre um grande prazer. Obrigado aí, um ótimo final de semana a todos e que muitas coisas boas ainda há de vir, né? E que a gente, no final das contas, que a gente assuma a responsabilidade e crie, né, em nós mesmos essa ideia de nos tornarmos protagonistas, né, do nosso próprio desenvolvimento. Então, muito obrigado, meu amigo. Sucesso aí, tudo de bom e nos falamos em breve. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Alexandre Prates, o link está na tela, alexandreprates.com.br. Meu amigo, um abração e nos falamos muito em breve de novo. Um abraço, boa noite. Valeu, galera. Show de bola. Esse foi o Alexandre Prates, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Nesse momento somos 8 no YouTube, somos outros 14 no Facebook. Isso é ótimo para um primeiro evento, para uma primeira instância, uma iniciativa nova, diferente, que eu pessoalmente estava com muita vontade de colocar em prática com vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Muito obrigado a todo mundo que lançou as perguntas aqui, perguntas super densas, perguntas super procedentes, assim, facilitaram bastante a minha vida, vocês podem ter certeza, porque é claro que existe uma tensãozinha superficial, iniciativa nova. Eu não tenho formação de entrevistador, só tentei conduzir o papo e fazer com que o Alexandre falasse e nos brindasse aí com a sua autoridade, com a sua experiência, com a sua sabedoria. Eu tenho certeza de que aprendi muito e espero que vocês também tenham essa percepção. Se vocês precisarem entrar em contato comigo a qualquer momento, é só visitar aqui gustavoreis.com.br ou então mandar mensagem no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todos os diferentes canais em que eu estou presente. Valeu? Então tá joia, por hoje era isso, um excelente final de semana para todo mundo e a gente se vê na sequência. Como manda a tradição, vamos lá, um abraço, tchau.